Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia. Quero falar sobre advertências bíblicas para servos e servas de Deus que um dia aceitaram a Jesus de todo o coração. Quando aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que o nosso nome foi escrito no céu no livro da vida. Passamos a ser chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus, o Senhor Jesus Cristo os advertiu dizendo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu quero ler algumas passagens da Bíblia Sagrada para uma advertência, para um conselho, para todos nós que servimos a Deus nesse tempo tão difícil. Judas, perto do Apocalipse, verso 3. Amado, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduzirão alguns que já dantes estava escrito, para este mesmo juízo, homens ímpios, que converte em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor da nossa vida. É conselho de Judas para os servos de Deus ao longo do tempo, para termos cuidados que ia entrar no meio da igreja, no seio da igreja, e iam dominar sobre o povo de Deus, homens ímpios. Não é o que estamos vendo nos dias de hoje? O apóstolo Pedro também deixou escrito, em 2 de Pedro, capítulo 2, irmãos, houve entre vocês falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão no meio de vocês heresia de perdição. Tem aquelas heresias que não são de perdição, mas tem aquelas que são de perdição. E nós estamos neste contexto hoje. A palavra de Deus é um conselho para quem quer este conselho. E a Bíblia diz que na multidão de conselho há segurança. Olha o que o apóstolo Paulo deixou escrito para nós. Em 2 de Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o que estamos vendo acontecer no nosso tempo. É lamentável o que estamos presenciando nos nossos dias. A Igreja do Senhor Jesus Cristo na Bíblia, ela tem o nome. E o nome dela é a Igreja Universal Assembleia dos Santos. Mas nenhum ser humano tem de Deus a autonomia de colocar esse nome na porta de nenhum prédio. Porque esta igreja é aquela que Jesus Cristo fundou através do seu sacrifício da cruz. Esta é aquela qual o Espírito Santo inaugurou 50 dias depois da morte de Jesus Cristo. Esta é a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, ela é contida de seres humanos que um dia acreditaram na pregação do Evangelho e confessaram Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. Hoje congregamos em algum ministério, mas não quer dizer que o ministério que congregamos é do Senhor Jesus. Não, é do homem. Tem CNPJ.
A igreja do Senhor Jesus, ela é contida de seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, como diz o Apocalipse capítulo 5 e verso 10. Mas olha o que os homens fundaram. Hoje tem nos nossos dias o nome das igrejas que os homens julgam ser de Deus. Batista, Metodista, Wesleyana, Congregacional, Assembleia, Deus e Amor, e outras, e outras, e outras. Mas olha o que estamos vendo, porque essas igrejas são CNPJ, são empresas. E olha o que estamos presenciando, isso é uma vergonha. O que todos nós estamos vendo, infelizmente. Os escândalos que estão acontecendo no mundo gospel é quase igual aos que está acontecendo no mundo secular. As igrejas estão rachando. E muitos cristãos estão sem saber o que fazer, e muitos param, se desviam por causa dos escândalos. A Bíblia diz, ai do mundo por causa dos escândalos. E particularmente a Bíblia diz, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vem. E o que estamos presenciando hoje, não vou generalizar nisso que vou dizer, mas é boa parte da liderança das igrejas chamadas evangélicas. Escândalos e mais escândalos. Indo ao contrário daquilo que o Senhor Jesus Cristo já deixou dito. O maior de entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Mas o que estamos vendo hoje é os maiores dando escândalo. A igreja rachou e está rachando. Batista da Lagoinha estão brigando por causa de herança. Igreja Maranata, muitos estão lá ainda, mas muitos já descobriram o evangelho falso, os ensinos falsos e saíram fora desta igreja. Igreja Deus e Amor. O seu líder morreu. E quando ele estava aí, em nome de uma humildade, conseguiu enganar muita gente. E o homem colocava o seu povo contra os outros. E julgava que a igreja dele era a perfeita, era a igreja da salvação. E cultivava lá no seu ensino, na sua igreja, falsas revelações, falsos dogmas. E ele morreu. E a sua família entrou em polvorosos e não sabe o que fazer, porque ele deixou um peso muito grande nas costas da família. E agora, há bem pouco tempo, descobriram que quase 500 milhões foi para outros países, e isso é evasão de divisas. Esses são os escândalos que estão acontecendo. Sem contar outros que o povo já está sabendo. É lamentável. A igreja quadrangular, o seu líder apresentou há bem pouco tempo uma caveira e contou uma história da caveira, que ele estava íntimo à caveira. O povo ficaram decepcionados e a igreja rachou. Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja Assembleia de Deus, em várias partes, é a maior igreja, é o maior movimento pentecostal do Brasil e do mundo. Mas os homens jogaram o nome das Assembleias de Deus na lama. É só ver o que está acontecendo na Paraíba e também em Pernambuco. Mas não é só lá, é em várias partes. Boa parte desta igreja, deste ministério, boa parte deles são maçons. É o que estamos presenciando, que estamos ouvindo nos nossos dias. Tabernáculo da Fé. É uma igreja também que ficou debaixo de dogma, de doutrinas falsas. Muitos lá estão adorando o seu próprio fundador,
William Branham, os escândalos estão aí para todo mundo ver. Em alguns lugares, igualar o Branham com Jesus Cristo. Isso é heresia, de perdição. É uma das, mas tem muitas outras. A Igreja da Graça, o seu líder, uma certa ocasião, afirmou que quem não der o dízimo não pode ser salvo. E o que vemos hoje é que o dízimo tem sido o bezerro de ouro nas igrejas chamadas evangélicas. E a grande liderança cultiva esse bezerro de ouro, incutindo na mente dos incautos que tem que dizimar, que o dever é dizimar, que se não dizimar, não pode ser próspero, não pode ser filho de Deus. Em alguns lugares estão afirmando isso. Eu sou paranaense e sou brasileiro. Aceitei a Jesus Cristo pela fé. Incutiram em minha cabeça, em minha mente, que devo ser dizimista. Mas descobri através da Bíblia Sagrada que o dízimo foi estipulado por Moisés, as 11 tribos de Israel que deveriam abençoar uma tribo, a tribo de Levi. Eu não sou de nenhuma tribo, mas me obrigam a dizimar. Dízimo é para o povo judeu, em especial para a tribo de Levi. E quem dizimava naquela época era quem tinha posses, terra, fazendas, sítios, chácaras. Não era todos que dizimavam. E eles dizimavam daquilo que colhiam. Por isso diz lá, por causa de vós repreenderei o devorador. Devorador ali era locusta, o gafanhoto, que devorava as plantações na terra. Aqueles que eram fiéis nos dízimos, Deus os protegia, suas fazendas, suas lavouras. O dízimo é para 11 tribos judaicas abençoar uma tribo. Não é para mim, nem para você, que somos do Brasil. Não pertencemos a nenhuma tribo. E os irmãos de outras nações da terra, que não pertencem a Israel, certamente não pertencem a nenhuma tribo, então não tem o dever de dizimar. O nosso líder nos ensinou o seguinte, quando eu digo nosso líder, eu estou dizendo do apóstolo Paulo. E ele disse, cada um de vós contribua segundo o que propôs no seu coração. Esta é a recomendação da palavra de Deus quanto às ofertas, quanto ao nosso dinheiro. E olha o que vemos. Igrejas rachando. A Igreja Universal incutiu na mente de muitos a teologia da prosperidade. E através de dogmas e de campanhas, conseguiu enganar muita gente. Pessoas e mais pessoas doaram carros, casas, chácaras, e depois se revoltaram, levando a igreja, levando a liderança, as autoridades, cobrando de volta. Mas tem um provérbio que diz que a corda rebenta do lado mais fraco. Eles estão aí de vento em polpa, diariamente, enriquecendo, enriquecendo e enriquecendo. Estão totalmente longe do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Jesus Cristo também disse, não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouro no céu. Mas os homens, em especial as lideranças, não todos, estão fazendo o contrário. A maioria são milionários. E a Bíblia nos adverte sobre os falsos profetas, sobre os falsos líderes. E olha o que vemos ainda. A Igreja da Graça, a Igreja Universal, a Igreja Plenitude, ensinando dogmas,
preceitos errados, enganando muita gente com falsas campanhas. Só quem não quiser ver para ver o que está acontecendo, está aí diante de todos nós. Igreja Bola de Neve rachou. Há bem pouco tempo, o seu líder faleceu em um desastre. E pasmem, no velório dele, os advogados pressionaram a sua ex-esposa, a viúva, a assinar documentos, desistindo de ser a vice-presidente do ministério. A ambição pelo dinheiro, pelo poder, está aí de forma escancarada. Como diz Boris Casoy, isto é uma vergonha. E olha o que estamos presenciando no nosso tempo. Vimos igrejas indo à bancarrota, a igreja da Flor de Lis foi à bancarrota, e outras estão indo também. A Renascer está fazendo dentro de certas igrejas, tipo shows de boate para atrair a juventude. O sistema está caindo, o sistema religioso está sendo desmascarado. É o tempo do juízo de Deus está se aplacando, e o que estamos vendo não é nada bom. É pastores sendo desmascarados, é ministérios sendo desmascarados. E, infelizmente, muitos cristãos simples, humildes, ficam como que dentro de um labirinto sem saber o que fazer. Mas quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você aceitou a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador. Não é o seu líder, não é o seu ministério. É o Senhor Jesus Cristo. E lembra que o Senhor Jesus já nos advertiu. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus Cristo disse essas palavras, ele já tinha ressuscitado. Ele venceu o mundo. Nós ainda não ressuscitemos, não fomos arrebatados ainda, mas esta é a preciosa e pura promessa para todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus de todo o coração e se esforçaram para permanecer de pé diante de Deus. Em meio a uma geração mau e perversa, o nosso dever é nos manter de pé diante de Deus. É claro que não é fácil, mas o Senhor Jesus está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele já nos advertiu que tempos difíceis iria chegar. Ele usou Paulo, usou Pedro, usou os seus discípulos para nos advertir que no fim dos tempos as coisas seriam difíceis. Olha o que Paulo disse. Sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão dias trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, presunçosos, arrogantes, avarentos, soberbos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. E aqui está falando, não é do mundo, está falando de lideranças. Nos tempos do Senhor Jesus, ele chamou a atenção da grande liderança judaica, porque Jesus viu que eles perderam os valores. E Jesus, ali em Mateus 23, Jesus chama a atenção de toda a liderança judaica ali. Era um exemplo que o Senhor Jesus estava dando. E a liderança do fim dos tempos, o Senhor Jesus, está vindo com
juízo. E o que estamos assistindo não é nada bom. Vamos nos firmar em Deus. Vamos nos firmar no Evangelho do Senhor Jesus. Porque aquele que nos chamou, ele é fiel e justo para nos guardar de tropeçar. Jesus Cristo é fiel e justo. E ele está conosco. Independente das lutas, dos problemas, dos escândalos, o Senhor está com os seus simples servos e servas. Que a graça e a paz seja sobre todos vocês. As igrejas estão rachando, diariamente quase. Mas o nosso Senhor não é o ministério ABC ou D. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Deus os abençoe.